RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Conosco, na nossa bancada de formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial. Convidei o Dr. Claudinei justamente nesta edição para a gente tratar de um assunto que chama atenção de, principalmente, uma classe importante dentro do contexto do direito, que são os advogados. Boa noite, doutor Claudinei, tudo bem? Satisfação imensa. Olá, Oliveira, é sempre um prazer estar aqui novamente, aí, contribuindo aí, com o jornalismo sério aí, praticado por você. A satisfação é nossa, doutor Claudinei, tê-lo conosco aqui. E justamente falo com o doutor Claudinei nesta noite para a gente poder falar sobre o projeto de lei 4.426/2020, que altera o Estatuto da Advocacia para autorizar a compra e o porte de armas de fogo de uso permitido por advogados em todo o território nacional. O texto que tramita na Câmara dos Deputados também altera o Estatuto do Desarmamento para definir quais outros profissionais estariam autorizados a comprar e aportar armas de fogo por exercerem atividades de risco. No caso dos advogados, a compra fica condicionada à comprovação de inscrição e regularização na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de capacidade técnica e psicológica para operar a arma e da ausência de condenação criminal por crime doloso. Doutor, qual a importância desse projeto para a categoria dos advogados? Bom, Oliveira, eu quando ouvi quando soube desse projeto de lei, eu comemorei. Eu sou armamentista, eu sou favorável a minimamente uma arma de fogo em cada lar consciente. O cidadão ele precisa ter o direito de se autodefender, visto que o Estado não pode ser onipresente. Com relação a essa legislação, como toda a legislação brasileira, nós temos erros e acertos. Na minha ótica, a questão da aquisição da arma não é esse projeto que vai me autorizar a comprar uma arma de fogo. Porque eu, como cidadão, que não tem antecedentes criminais, que tem ocupação lícita e que tenho residência fixa, e, uma vez aprovado no exame psicológico e no exame de tiro praticado, o exame psicológico ele é feito por uma psicóloga ou psicólogo devidamente cadastrado no Departamento de Polícia Federal. Assim como o exame de tiro, que é feito também por um instrutor de tiro devidamente credenciado no Departamento de Polícia Federal. Eu cumpri esses 5 requisitos, eu não preciso dessa legislação para me adquirir arma de fogo. A aquisição, porque eu estou cumprindo a lei, os requisitos que a lei impõe, eu vou conseguir a aquisição dessa arma, mas para tê-la única e tão somente ou na minha residência ou dentro lá do meu escritório de advocacia. O foco desse projeto de lei é que ele classifica como uma profissão de risco que me justifique ter o porte de arma, aquela autorização, aquela permissão estatal para que eu possa portar arma de fogo. Esse projeto, Oliveira, eu, curioso que sou, eu acho que o advogado que não é curioso precisa rever seus conceitos. Eu peguei e fui dar uma lida na exposição de motivos desse projeto de lei, a qual eu concordei com todas as letras. Então, se o advogado, constitucionalmente, ele é considerado, a advocacia, ela é um dos tripés da justiça, certo? Então, de um lado, nós temos a magistratura, do outro lado, nós temos o Ministério Público e, no outro, a advocacia. O juiz tem porte de arma funcional,
o promotor tem porte de arma funcional e por que não o advogado? Por que ele não pode ter, se ele também é um dos tripés da justiça? Então, esse projeto de lei, nesse sentido, ele visa corrigir um equívoco, uma discriminação profissional, né? Porque não é só o juiz ou o promotor que pode sofrer represálias pelo exercício da profissão. O advogado também, não é? Simples exercício de igualdade. De outra banda, muitos críticos de plantão podem dizer assim: nossa, mas tem muito advogado, todos eles vão ter porte de arma. Os requisitos estão postos. Hoje, de uma forma geral, Oliveira, nós ultrapassamos o número de 400 mil inscrições na Ordem dos Advogados Bandeirantes. Então, aqui no estado de São Paulo, empiricamente, nós temos mais de 400 mil advogados. E por que eu digo que é empiricamente? Porque o número segue uma linha normal, né? E, veja, quando eu ingressei na advocacia, quando eu terminei a minha faculdade, eu recebi um determinado número de ordem, que ele tinha 5 dígitos. Quando daí eu ingressei na polícia, e quando eu saí da polícia e voltei para a advocacia, eu recebi um outro número de ordem, tinha mudado o estatuto, e eu não fiz conta de permanecer com o número antigo, eu recebi um número novo, com 6 dígitos. Então, eu diria que até o número de ordem 100 mil, nós temos aí muitos advogados e advogadas que já partiram, né, para o seu descanso eterno. Então, não quer dizer que nós tenhamos 400 mil advogados atuantes, não é? Desses, então, o número se reduz ou vai se reduzir drasticamente. Então, não são 400 mil advogados que vão obrigatoriamente aí, ter o porte de arma. O porte de arma, assim como a compra e o porte de arma, só vai ter, primeiro, os advogados que cumprirem as exigências ordinárias da lei, que é ter residência fixa, não ter antecedentes criminais, ter ocupação lícita, e, nesse sentido, a ocupação é a advocacia, passar no exame psicológico e passar no exame de tiro. Cumpridas as exigências da lei, ele poderá, se ele assim quiser, ter o porte de arma. Não é obrigatório. Não vai ser obrigatório. Se é advogado, você tem que ter Você vai comprar uma arma de fogo agora e vai pedir o porte. Não, isso não funciona assim. É uma questão absolutamente eletiva. Aqueles que assim o quiserem poderão, por força desse projeto que equipara o Ministério Público, a magistratura e a advocacia, nesse sentido, eles poderão fazer uso desse direito, mas poderão, se quiserem. É eletivo, né? Então, eu gostei muito disso, eu fiquei feliz com essa manifestação, mas, como a democracia é maravilhosa nesse sentido, nós teremos aqueles que irão comemorar e outros que irão lamentar essa situação e ainda vão falar que a culpa da violência é o armamento do cidadão de bem, né? O cidadão de bem que está se armando para se defender é o grande culpado pela violência normal que granjeia solta. E, se você me permitir, Oliveira, eu só vou dar um dado. Claro. Né? Desde que houve essas alterações legislativas pelo governo federal, aonde nós afastamos as questões doutrinárias, os desejos pessoais de não armamento, de desarmamentista,
onde houve efetivamente um aquecimento do mercado nesse sentido. Muitas pessoas elas foram procurar aí como adquirir uma arma legalmente, foram procurar clubes de tiro, foram procurar cursos de tiro. Eu não me lembro com exatidão a data, mas historicamente nós tivemos o menor número de violência resultante, inclusive até em mortes, em toda a história. Porque uma coisa que um cliente da advocacia criminal me ensinou é que o marginal ele não tem medo da polícia, ele não tem medo da lei, ele não tem medo do delegado, do promotor, nem do juiz. E também não tem medo da cadeia, porque a cadeia é somente um spa, é um período de descanso. Ele só tem medo de morrer. Isso todos têm medo. Então, por conta dessa, eu vou dizer, a palavra é a mais adequada, mas que seria, aspas, desta corrida armamentista, mas eu prefiro utilizar na busca do cidadão de bem pela posse legal de uma arma de fogo. Isso já apresentou resultados positivos, onde diminuiu o número de invasões à residência, diminuiu os famosos arrastões, onde a gente via notícia de que lá estava o público dentro de um restaurante e, de repente, o restaurante era invadido por marginais e ali havia o arrastão, que simplesmente passavam coletando todos os bens das pessoas que estavam ali, simplesmente levando, assim, usufruindo normalmente do seu dia a dia. Diminuíram esses tipos criminosos. Por quê? Porque, ao contrário daquela política insana e que demonstrava ser completamente equivocada, né, desarmar o cidadão de bem os tornaria presas fáceis para o cidadão do mal, para o marginal de plantão. Porque o marginal de plantão tinha a nítida certeza de que o cidadão de bem não poderia estar armado porque o Estado não lhe autorizava minimamente ter as armas. Ele fazia assim, ele criava inúmeras dificuldades para isso. Para o porte, então, nem se fala. Somente os amigos do rei eram agraciados com um porte de arma federal. Por quê? Porque a questão era discricionária. Eu dou o porte para quem eu quiser. E hoje o que se procura fazer com essa mudança de legislação é transformar essas exigências em atos vinculados. Qual é a diferença? As exigências estão postas num português bem claro, dentro dos artigos da lei, e uma vez que cumprida as exigências, expeça-se o documento. Seria como tal a expedição do documento do nosso veículo, né? Para você ter a renovação do seu licenciamento do veículo, basta você pagar o IPVA, pagar a respectiva taxa de licenciamento, e você recebe o documento até via correio na sua casa, não necessitando nem de despachante. Então, é por aí, Oliveira. Eu acho que a medida é boa, espero que ela surta frutos muito bons com relação a isso, né? Todos vão ter aí a sua sanidade aferida. Não vai ser nenhum filme de faroeste, como se dizia, aonde você vai aí ter o desprazer de ver advogado aí fazendo porcaria por aí. Não, não vai ser isso, pelo contrário. Né? Porque, antes de tudo, o candidato o candidato a porte de arma vai ter que comprovar o seu regular exercício e sua regular atividade junto à Ordem dos Advogados, que isso é fácil, né? Vai lá, entra no site da Ordem dos Advogados, seja no Conselho Estadual, seja no Conselho Federal, e lá se atesta a sua regularidade e atividade.
benza a Deus, alguma coisa de bom a gente vê por aí. Doutor Claudinei Fernando Machado, analisando esse cenário em relação ao projeto de lei 4.426/2020, que altera o Estatuto da Advocacia para autorizar a compra e o porte de armas de fogo de uso permitido por advogados em todo o Brasil. O texto que tramita na Câmara dos Deputados também altera o Estatuto do Desarmamento para definir quais outros profissionais estariam autorizados a comprar e aportar armas de fogo por exercerem atividades de risco. Obrigado, doutor Claudinei. Lembro que esse conteúdo estará disponível no nosso portal, no Facebook, YouTube, com som e imagem, e também nas plataformas de podcast, no Google e no podcast e no Spotify. Obrigado, doutor. Até a próxima. Mais uma vez, é um prazer estar aqui colaborando com a veiculação de boas informações, Oliveira. Uma boa noite a você, uma boa noite ao nosso ouvinte e ao nosso telespectador. Obrigado, doutor Claudinei Fernando Machado, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. RMS News, jornalismo para você conectado na internet.